Olá, eu sou Miriam Mitê, fonoaudióloga. Eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre aquecimento vocal e condicionamento vocal. Tem diferença entre essas duas práticas? Quando eu devo fazer o aquecimento vocal? Condicionamento vocal. Demora muito tempo para conseguir melhorar a minha performance vocal no palco? Então, até o final desse vídeo você vai ter as respostas dessas perguntas. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, deixem o seu like, porque é muito importante para a gente esse feedback. Se nós estamos fazendo aí um trabalho que está agradando a todos e principalmente dando informações importantes. Bom, quando eu devo fazer aquecimento vocal? Você deve fazer o aquecimento vocal sempre antes de iniciar qualquer atividade que envolva a produção da sua voz. Então, se você vai cantar, se você vai dar uma palestra, uma aula, uma entrevista, fazer uma gravação, fazer uma live, você deve fazer um aquecimento vocal. Quanto tempo antes eu devo fazer esse aquecimento? Em 30 minutos. 30 minutos antes de iniciar a sua atividade profissional. E o que eu devo fazer? Você, no aquecimento, vai fazer alguns alongamentos, você vai fazer algumas vocalizes, você vai fazer alguns exercícios prescritos pelo fonoaudiólogo para melhorar a mobilidade laríngea e também fazer um alongamento das fibras das musculaturas envolvidas com a fonação. Você vai fazer exercícios com foco na extensão vocal, ou seja, indo para os agudos, sempre para os agudos para aquecer a voz, e aí você pode associar com algumas vocalizes. Você vai fazer também algumas massagens nessa região do pescoço para aumentar a vascularização e assim você vai ter mais condições de fazer com que essa estrutura trabalhe a seu favor, rebaixando mais laringe, relaxando essa região articulatória e fazendo com que você tenha uma projeção melhor. Então, com isso, você também vai fazer um aquecimento articulatório. Você não pode ter essa região rígida durante a sua emissão vocal, então você tem que relaxar, você tem que ampliar essa projeção durante o aquecimento. Você vai também trabalhar o fluxo de ar com alguns exercícios e até materiais que o fonoaudiólogo pode te orientar a usar para fazer com que esse ar que sai do pulmão venha direcionado para te dar uma amplitude na projeção e aí você vai ter um aumento também do trato vocal, né? Então isso tudo você vai conseguir fazer com o aquecimento vocal. Mas lembre-se que o aquecimento vocal ele é pontual, ele é para aquele momento. Você está aquecendo a voz para aquele momento. Mas se você, profissional da voz, tem uma agenda mais cheia, com muitos compromissos, como por exemplo um intérprete de escola de samba que tem que fazer ensaios, ir em barcas e o principal, passar na avenida, este profissional, por exemplo, tem que trabalhar com um condicionamento vocal. Quanto tempo leva para fazer a minha estrutura ficar condicionada? 8 semanas. 8 semanas de exercícios contínuos, prescritos por um fonoaudiólogo. Então, o profissional da voz, ele deve procurar um fonoaudiólogo e fazer um trabalho de 8 semanas, no mínimo, para melhorar a sua performance vocal e ficar, então, um profissional de alta performance. E assim, ele vai conseguir dar conta da sua agenda sem fazer nenhum tipo de dano na estrutura das pregas vocais. Então, aquele profissional que faz um trabalho de condicionamento não precisa aquecer a voz antes de cantar? Sim, ele precisa também. Só que este profissional vai estar em outro degrau. Ele vai estar um pouquinho mais elevado, porque essa estrutura ela vai estar mais trabalhada. Vai haver um trabalho de rematrizar a musculatura. Você vai reorganizar o funcionamento da sua estrutura para o canto e quando você, por exemplo, for cantar com o condicionamento, você vai ter um tempo maior de benefício, ok? Então isso é muito importante ficar claro. O cantor ou o profissional da voz que faz um trabalho de condicionamento, ele tem um tempo maior de ganho
com relação ao uso da voz em ter uma performance melhorada. E ele vai fazer o aquecimento, e esse aquecimento ele vai dar aquele gatilho, ele vai dar aquele disparo, e ele daí vai ter mais tempo de ganho durante a sua atividade profissional, certo? E se eu não fizer um aquecimento vocal? E se eu não fizer um condicionamento vocal? Bom, aí você pode se colocar em risco de desenvolver patologias na voz. Ou então, alguns sintomas que são os sinais de que alguma coisa não está muito legal, né? No seu trabalho, na sua função, como cansaço, rouquidão, aspereza e, em último caso, a perda da voz. Então, você não deve esperar esses fatores, esses sinais aparecerem para você procurar um profissional e começar a pensar em fazer um trabalho de condicionamento e um aquecimento prescrito, personalizado para você. Ficam essas dicas, então, para que vocês fiquem aí pensando o que vocês realmente precisam, né, neste momento na sua atividade profissional, se é desenvolver um trabalho mais focado no condicionamento ou realmente ter um aquecimento mais direcionado para a sua atividade atual, que vai ajudar muito você, profissional da voz, a ter uma projeção sem cansar essa estrutura. Porque cantar não é gritar, dar palestra não precisa falar de fora do seu padrão. E para dar uma aula, por exemplo, até mesmo online, você também tem que saber usar os teus órgãos fonoarticulatórios de forma mais precisa, sem forçar essa região da fonte. E isso tudo você pode fazer com um ótimo aquecimento vocal. Gostaram? Então deixe o seu comentário. Eu vou aguardar e na próxima semana teremos mais um vídeo esclarecedor sobre um tema novo. Espero que gostem.